O alarme do banco não tocou, nenhuma fechadura foi forçada, mas o cofre principal amanheceu completamente vazio. 3 funcionários tinham combinação daquela noite, mas as câmeras de segurança mostraram que nenhum deles entrou na sala do cofre. O gerente foi interrogado primeiro e disse: "Eu passei a noite na minha mesa revisando os relatórios mensais e não saí de lá por nada." A chefe da segurança alegou: "Fiquei na sala de monitoramento o tempo todo, as telas piscaram por 2 segundos, mas nada mudou." O faxineiro afirmou: "Eu estava limpando os banheiros do subsolo, só percebi que algo estava errado quando ouvi o choro do gerente de manhã." O detetive analisou as gravações e percebeu que um dos suspeitos cometeu um erro crucial e entregou o plano inteiro. Olhe bem para os depoimentos. Quem é o culpado? Deixe sua resposta nos comentários antes do tempo acabar. A chefe da segurança mentiu. Se as telas piscaram, as câmeras teriam registrado essa falha de energia na gravação. Mas ela disse que as imagens mostraram que ninguém entrou. Ela apagou o trecho para roubar. A herdeira milionária sumiu da mansão deixando um bilhete de resgate, mas o sequestrador cometeu o erro perfeito. O caso parecia impossível. Todas as portas blindadas e janelas da propriedade estavam trancadas por dentro, e o sistema de alarmes não disparou em nenhum momento de madrugada. 3 funcionários de extrema confiança estavam trabalhando na propriedade durante a noite da tempestade, e o detetive decidiu isolar o local e interrogar um por um. O mordomo começou dizendo: "Eu passei a noite inteira trancado na sala de jantar, polindo as pratas da família até as 2 da manhã. O barulho dos trovões estava tão alto que eu não ouvi absolutamente nada." A governanta afirmou com certeza: "Eu estava no sótão organizando as araras com os casacos pesados de pele de inverno para a próxima viagem. Estava um fio congelante lá em cima." O jardineiro declarou com calma: "Eu passei a madrugada inteira na estufa de vidro dos fundos, estava cuidando das muitas delicadas flores tropicais para que elas não morressem com a geada de noite." O detetive releu o bilhete de resgate, cruzou as informações e descobriu quem armou o falso sequestro em questão de segundos. Quem mentiu? O jardineiro mentiu. Flores tropicais detestam o frio e jamais dão mudas ou florescem no ápice do inverno. Apenas um detetive de elite consegue resolver esse crime prestando atenção nos detalhes da casa. Um quadro valioso foi cortado da moldura e roubado de uma biblioteca de uma mansão durante uma terrível tempestade de vento e chuva. O detetive reuniu os 3 funcionários que estavam na propriedade aquela noite e recolheu seus depoimentos. O cozinheiro afirmou: "Passei a noite inteira na cozinha preparando o jantar do dia seguinte e não ouvi nada por causa dos trovões." O mordomo disse: "Eu estava na sala de estar limpando a prataria e quando a energia caiu, acendi as velas para continuar o trabalho." O jardineiro alegou: "Eu estava no meu quarto dos fundos. Quando a tempestade começou, corri para fechar a janela da biblioteca por fora, mas o quadro já não estava lá." O detetive deu um sorriso irônico e prendeu imediatamente o suspeito. Como ele descobriu a mentira? O tempo está correndo. Deixe sua resposta nos comentários antes da revelação. O jardineiro mentiu. As janelas de uma biblioteca de mansão abrem e fecham pelo lado de dentro, nunca pelo lado de fora. Ele já estava lá dentro roubando. Apenas uma pessoa com QI acima de 120 consegue resolver esse mistério em menos de 10 segundos. Um colar de ouro maciço do faraó foi roubado do Museu de Cairo, em pleno meio-dia, sob um calor escaldante de 40 graus. O detetive cercou o quarteirão e prendeu 3 suspeitos que foram vistos correndo da sala de exposição principal. O suspeito A, um turista de jaqueta de couro preta, disse que correu porque se assustou com o alarme e estava congelando de medo. O suspeito B, o eletricista do museu, afirmou que estava no porão consertando geradores e não viu nada. O suspeito C, o segurança do turno da manhã, jurou que estava na guarita tomando um café fervendo para se manter acordado. O detetive olhou para os 3 e prendeu o culpado na hora. Quem roubou o colar do faraó? O tempo está correndo. Deixe a sua resposta nos comentários aqui abaixo antes que o segredo seja revelado. O culpado é o suspeito A. Ninguém consegue usar uma jaqueta de couro preta correndo no meio do deserto, sob um calor de 40 graus e dizer que estava congelando. 97% dos homens caem nessa mentira, mas apenas uma mente detalhista nota o erro. O Arthur começou a desconfiar que estava sendo traído por a sua namorada, a Júlia, depois dela sumir por 3 horas na noite de ontem. Quando ela finalmente voltou para casa, ele percebeu que ela estava usando um perfume masculino marcante e resolveu confrontá-la. Júlia chorou e jurou que era inocente. Ela disse: "Fiquei presa no provador daquela loja de roupas femininas no shopping." Ela continuou: "Uma funcionária me trancou lá por engano e foi embora. Fiquei no escuro total, sem sinal de celular." E finalizou: "O cheiro de perfume é porque, no desespero do escuro, eu esbarrei no vidro de amostra grátis que deixaram no banco do provador e ele quebrou." O Arthur não pensou 2 vezes. Terminou o namoro e expulsou a Júlia. Qual detalhe provou que ela mentiu? O tempo está correndo.
Deixe a sua resposta nos comentários antes da revelação. Ela mentiu. Lojas de roupas femininas não deixam amostras de perfume masculino nos provadores. O cheiro entregou que ela estava com outro. Menos de 5% das pessoas conseguem notar o erro milimétrico que entregou esse criminoso. Uma coleção de diamantes foi roubada de uma maleta na primeira classe do voo 704, que viajava de madrugada com as luzes da cabina totalmente apagadas. O detetive interrogou os 3 passageiros daquela fileira. Todos juraram que estavam acordados e que a cabine estava em completa escuridão. O suspeito A disse: "Eu estava apenas olhando fixamente pela janela, observando as nuvens escuras passarem lá fora." O suspeito B afirmou: "Eu estava usando meus fones de ouvido no escuro, tentando pegar no sono e não vi nenhuma movimentação." O suspeito C alegou: "Eu acendi a minha luz individual de leitura para ler um livro e quando olhei pela janela ao meu lado, vi o reflexo do suspeito B mexendo na maleta." O detetive sorriu e prendeu o culpado por falsa acusação e roubo. Quem mentiu? O tempo está correndo. Deixa sua teoria nos comentários antes da revelação. O culpado é o suspeito C. Se a cabine estava escura e ele acendeu a sua própria luz individual, o vidro da janela viraria instantaneamente um espelho para ele mesmo. Ele só conseguiria ver o seu próprio reflexo, e jamais o que acontecia na poltrona do vizinho. Só um detetive de verdade nota o erro fatal que esse assassino cometeu. Você consegue? Um rico colecionador foi encontrado morto em seu escritório. O assistente achou o corpo no início da noite. A única pista no local era um relógio de pêndulo antigo, quebrado e parado exatamente às 3h45. 3 suspeitos visitaram a vítima naquele dia e o investigador interrogou todos eles. O assistente jurou que saiu às 3h30 para postar uma carta urgente nos correios. O sócio garantiu que passou a tarde inteira trancado em uma reunião no seu próprio escritório. E o irmão da vítima disse que recebeu uma ligação do colecionador por volta das 4 horas, conversando normalmente. O detetive analisou os álibis por 3 segundos, fechou a pasta e deu a voz de prisão. E aí? Quem mentiu e qual detalhe entregou o criminoso? Comente a sua teoria agora antes que o tempo acabe e a resposta apareça. O culpado é o irmão. Se o relógio parou no crime às 3h45, era impossível ele ter falado com a vítima às 4 horas. Você seria capaz de desmascarar um assassino altamente inteligente com apenas uma pista? Um bilionário foi encontrado morto em uma mansão isolada, bem no meio da pior tempestade de neve do ano. O detetive chegou ao local em poucos minutos, isolou totalmente a cena do crime e descobriu que havia apenas 3 suspeitos na propriedade. Ao serem interrogados, cada um apresentou uma justificativa. O mordomo jurou que estava na adega escura, escolhendo os vinhos raros para o jantar. O jardineiro afirmou com certeza que estava trancado na estufa de vidro, tentando proteger as plantas tropicais daquele frio congelante. E o estoquista da mansão garantiu que passou a tarde inteira limpando a piscina aberta dos fundos para deixá-la impecável para o dia seguinte. O detetive não precisou de mais do que 5 segundos de silêncio para olhar nos olhos do culpado e lhe dar voz de prisão. Agora é sua vez, detetive. Quem estava mentindo e como o investigador descobriu a farsa tão rápido? O tempo está correndo. Pense bem, analise os fatos e deixe a sua resposta aqui nos comentários abaixo. O assassino era o estoquista. Quem em sã consciência passaria horas limpando uma piscina aberta no meio de uma tempestade de neve? O álibi dele era uma mentira impossível.